perigo para a nação brasileira. Xandão acaba de declarar, escancarar o plano já montado para as eleições de 2026. Você está preparado para entender o que está acontecendo? Então vem junto comigo que eu conto tudo para você aqui agora através do nosso canal. Vem comigo entender esta notícia agora e o Brasil tem que estar por dentro desta informação. Na eleição de 2026 daremos um novo passo com os nossos parceiros, diz Moraes. O presidente do TSE disse que a corte tem aprendido a enfrentar a desinformação e agradeceu o apoio das instituições que estão ao seu lado para que ele execute o plano futuro para as eleições de 2026 da nação brasileira. Ele está trabalhando hoje para as eleições de 2026. O esquema já foi montado e se eu e você não começarmos a denunciar, a compartilhar por todo o Brasil, a convocar patriotas a compreenderem o que está sendo montado para 2026, não adianta depois reclamar do que vier a acontecer. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse na última terça-feira que com o passar do tempo, o TSE foi entendendo o funcionamento da desinformação nas redes sociais para criar meios de combatê-la nas disputas eleitorais. Fomos aprendendo com as eleições de 2018, 20, 22 e agora sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, aplicaremos esses ensinamentos, observou Moraes, durante um seminário sobre inteligência artificial na corte. Ao explicar como vai operar o CIED, certamente nas eleições de 2026 daremos um novo passo com todos os parceiros que são as instituições. Temos que nos unir, nos organizar e ampliar as defesas administrativas e legislativas para garantir as decisões judiciais, ou seja, para garantir que o plano de Moraes seja executado em 2026. Então eu quero contar para você o que é o CIED, um órgão do TSE que foi criado para monitorar redes sociais e que deu suporte a decisões para derrubar os perfis, ou seja, para que a censura acontecesse e continue a acontecer. A ED é um órgão vinculado ao TSE, responsável por coordenar um grupo de monitoramento nas eleições de 2022. Criticada por juristas, políticos de oposição e operadores do direito por sua natureza controversa, sem respaldo do legislativo, a AED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, ofereceu meios para sustentar decisões da Corte para o bloqueio de perfis nas redes sociais, além da derrubada de postagens. Ao menos 24 decisões neste sentido foram tomadas pelo TSE a partir de averiguações do órgão, segundo documentos que constam em um relatório parcial da Câmara dos Deputados, divulgado nesta quarta-feira. Os documentos obtidos pelos parlamentares americanos são fruto de uma intimação feita ao X. O dono da plataforma, Elon Musk, vem denunciando nas últimas semanas as ações de Moraes, a quem acusa de censura, violação de leis brasileiras e atuar como um ditador. O bilionário havia prometido tornar públicos esses documentos, o que acabou ocorrendo via Congresso dos Estados Unidos. A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação foi criada em março de 2022 pelo então presidente do TSE e ministro do STF, Edson Fachin, no âmbito do Programa de Enfrentamento à Desinformação criado por eles próprios, lançado em agosto de 2019 com foco nas eleições municipais de 2020,
mas a partir de agosto de 2021 se tornou permanente com a assinatura da portaria TSE número 510/2021 pelo então presidente da Corte Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Quando de sua criação, o assessor-chefe do órgão, Frederico Alvim, servidor do tribunal, afirmou que o programa visava identificar o trabalho desenvolvido a partir das eleições de 2018, a fim de garantir que os eleitores pudessem exercer a escolha de seus candidatos e seu direito de voto de forma legítima, sem interferência de campanhas difamatórias. Além disso, a criação da AED também estaria ligada a uma campanha para a construção de uma imagem positiva da Corte junto à opinião pública. Então desistam, porque isso será impossível. Nas eleições de 2022, a AED coordenou o grupo de análise e monitoramento previsto no plano estratégico para aquele pleito. Segundo o documento que consta no site do TSE, o grupo tinha atribuição de receber, registrar, analisar e dar o devido encaminhamento aos conteúdos potencialmente desinformativos. Ou seja, o que eles consideravam, o que a ideologia deles considerasse desinformativo sobre o que eles queriam que fosse o processo eleitoral, por meio de preenchimento de tickets organizados no sistema próprio de gerenciamento de demandas. O grupo era integrado por servidores do TSE. Eles também eram orientados a receber, analisar e registrar todo e qualquer conteúdo com potencial desinformação sobre o processo eleitoral, ou seja, que questionasse qualquer ação do processo eleitoral, inclusive, você sabe, sobre as urnas eletrônicas. Segundo o advogado especialista em direito constitucional, Aécio Flávio Palmeira, legalmente o TSE, sendo órgão de administração federal no âmbito eleitoral, tem a prerrogativa de criar o órgão. Dentre as suas funções estaria de monitorar e informar sobre condutas possivelmente criminosas que poderiam, em tese, representar risco a bens e valores essenciais à sociedade, bem como afetar de forma negativa a credibilidade das instituições e a capacidade dos eleitores de exercer o seu direito de voto de forma consciente e informada. Porém, o advogado explica que o problema surge quando a AED passa a entender e definir o que pode ser considerado como desinformação, o que eles acham e o que eles determinam como desinformação. Claro, sendo completamente influenciada por uma ideologia, por uma influência política. O fato é que o CIED é um órgão, segundo Dallagnol, o órgão ocupou o lugar do Ministério Público. O ex-procurador federal Deltan Dallagnol afirma que uma análise jurídica inicial revelou padrão apavorante nas decisões do TSE, a partir das provocações da AED. Esse órgão monitorou a internet e as redes sociais para identificar qualquer postagem crítica ao TSE, aos seus ministros e ao processo eleitoral, acessando em seguida ao ministro, que expedia decisões de ofício. De acordo com Dallagnol, o órgão teria exercido indevidamente o papel da Procuradoria-Geral da República, que tem o direito de requerer medidas perante a Suprema Corte em matéria penal. Para ele, não está clara a legitimidade da AED para peticionar ao STF. O ex-procurador reclama ainda de falta de transparência e de violação da lei quando não se sabe qual legislação serviu para criar o órgão, nem os critérios usados para buscar e identificar contas e postagens ou quais servidores foram encarregados da tarefa. É tudo muito mirabolante, é tudo muito obscuro, é tudo muito carregado de uma ideologia específica. E o Brasil precisa saber disso. Eu peço que você compartilhe essa notícia agora, que você espalhe essa informação por todo o Brasil, porque o Moraes já declarou que em 2026 eles já estarão preparados com os seus parceiros. E parceiros esses você já sabe quem são, totalmente voltados à esquerda. Isso já é mais do que provado
E claro, o Brasil de bem se torna refém de uma ideologia maligna como essa. Nós não podemos nos calar. A informação precisa chegar a toda a nação brasileira e eu conto com você para isso.